Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me assistem pelo canal do YouTube. Quinta-feira, ontem caiu uma chuvazinha forte, né, para lavar a terra, né, mas hoje Deus nos deu um dia maravilhoso, ameno, sem muito calor. Eu quero te desejar a graça, a paz do Senhor. Amém, queridos? Amados, você já ouviu essa afirmação? Há mais coisas, né, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia? Pois é, ela foi dita numa peça de Hamlet, por William Shakespeare, né? E esses mistérios existem, só que eles foram gerados pelo pecado, porque essa não foi a proposta de Deus quando criou o universo, principalmente os céus e a terra, né? A Bíblia diz que era um caos, era tudo trevas, né? E Deus fez separação entre a luz e as trevas e ordenou as coisas, ou seja, acabou com o mistério, né? E Cristo é o Filho de Deus, enviado a esta terra para quê? Para que ele fosse a revelação de Deus para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos levaria a toda a verdade. E isso, meus irmãos, expõe qualquer mistério que possa existir, né? Principalmente aqueles que são gerados pelo pai da mentira, né? Olha, Satanás, também conhecido como Lúcifer ou Diabo, ele desejou ser semelhante a Deus e por causa disso foi lançado fora da presença do Altíssimo, né? E por causa disso, as consequências, muitos enganos, né, ele tem lançado ainda sobre toda a criação, principalmente sobre nós humanos, né? Ele é o inimigo da retidão e daqueles que procuram seguir a Deus, né? Ele procura enganar, confundir as pessoas, atraí-las, né, para um caminho que as afasta de Deus, deturpando propositadamente, né, a palavra de Deus, sabendo como usar as escrituras distorcidas, né? Olha, Deus gosta de selar, de marcar aquilo que é seu. Por causa disso, né, na libertação do seu povo lá no Egito, nós podemos ver na história bíblica que ele ordenou que as casas do povo de Israel fossem marcadas com o sangue do Cordeiro da Páscoa para serem livrados da morte, né, na noite da saída, na noite da Páscoa, né? Depois Deus colocou um sinal naqueles que eram seus e por isso ele instituiu a circuncisão. E essa circuncisão era sombra do que viria no Novo Testamento, foi substituído pelo selo do Espírito Santo, ou seja, a marca física passou a ser marca espiritual. A Bíblia diz que, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, ouvimos também nele Cristo, né? E temos crido nele, e fomos criados e fomos selados com o Espírito Santo, está lá em Efésios 1. Então, amados, significa que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, o que nos marca, né, como pertencentes a Deus. O selo do Espírito Santo é um símbolo que significa a presença do Espírito Santo na vida de um cristão. É um dos maiores dons que Deus dá a quem crê nele, né? Satanás, né, por outro lado, também marca seus filhos. Com o que ele marca? Com tatuagens, com piercings, né, com cortes, marcas de cortes. E lá no início, né, Deus proibiu o seu povo de fazer marcas, cortes, né? E Deus queria separar, identificar os que eram seus e os que eram filhos do diabo.
ele diz lá: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. Está em Levíticos 19. Aí veio à minha mente o texto do profeta Ezequiel, né, que ele diz assim: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Está em Ezequiel 9. O profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus para alertar o povo sobre o julgamento iminente que viria devido à idolatria, à justiça social, à corrupção moral. A cidade que deveria ser o centro da adoração de Deus, Jerusalém, havia se corrompido, né, completamente. O próprio templo tinha sido profanado, né? Então, essa visão de Ezequiel, ela descreve a execução de um julgamento divino, mas também introduz um elemento de misericórdia, né? Aqueles que permanecerem fiéis a Deus seriam poupados naquela época e serão poupados hoje também pela marca do Espírito Santo. É uma mistura de justiça e graça, mostrando que Deus não se agrada da destruição dos ímpios, mas também não tolera o pecado, né? O sinal na testa mencionado aqui em Ezequiel é uma marca de proteção semelhante ao sangue nas portas dos israelitas durante a libertação do Egito. Esse sinal, ele identifica, né, aqueles que são fiéis a Deus e que se entristecem com o pecado ao seu redor, que não se conformam, né, com a injustiça, com a violência, com a corrupção, né, com tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia. Aí eu fiz um paralelo dessa visão com as marcas de Cristo na vida daquele que crê, daquele que se quebranta, daquele que recebe a graça e é selado pelo Espírito Santo. Eu creio que a maior parte das pessoas conhece o texto de Apocalipse 13, que fala a respeito de um sinal da besta, de uma marca da besta, né, do diabo, que será posto na testa e na mão direita daqueles que adoram e seguem a ele, né, que o adoram a sua imagem. É a velha sanha do diabo, é a velha sanha de imitar os sinais e selos de Deus, né? Nós vemos aqui em Ezequiel que o Senhor fez aqueles que gemem por causa da idolatria e de ver o povo de Israel se afastando do Senhor e servindo a falsos deuses, né? Fez deles um povo marcado. Receberam, né, um sinal na testa que os identificou como servos fiéis. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo também tem posto um sinal sobre a sua igreja, né? A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6 que quanto mais ninguém nos moleste, porque trazemos no corpo as marcas de Jesus. Queridos, eu quero te afirmar que aquele que traz, como Paulo, as marcas de Cristo, que foram feitas pelo Espírito Santo, serão guardados de todo juízo que se aproxima. Pense nisso, né? Que marca você quer que seja colocado em você? O sinal de Deus, o selo do Espírito, ou da besta que já opera, mas está impedido pelo Espírito Santo, né? E que marcou a sua igreja para o dia da redenção? Filhos de Deus ou filhos da desobediência? Vida ou morte? Qual é que você escolhe? Escolhe a vida para que vivas. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem, né? Toque no sininho, inscreva-se nesse canal e eu desejo a você que você seja marcado para a eternidade com Deus. Amém? Fica com Ele. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus.